estamos no início de um novo ano, com novas oportunidades. Sempre no início de um novo ano nós pensamos, o que nós vamos fazer de bom neste novo ano? Eu fiquei imaginando quantas oportunidades nós temos, e a maior oportunidade que nós vamos ter esse ano é de novamente estudar a Bíblia. Imagine nós estudarmos todos os dias a Bíblia Sagrada, aprendermos um pouco mais. Que grande bênção, uma grande oportunidade. Uma maravilha. Muito grande. Bom dia a todos. Bom dia. E essa bênção não é concebida apenas a algumas pessoas, mas a todas. Olha só que oportunidade você tem também. Sei que você traçou vários planos aí para esse 2023, mas um plano não pode faltar: ler a Bíblia todos os dias. Que Deus lhe abençoe e seja bem-vindo em nosso ano bíblico. Então, bom dia, igreja, bom dia você de casa. E é com grande alegria que nós estamos iniciando esse culto para nós estudarmos a parte de hoje do ano bíblico. Bom dia, Luan. Bom dia, professor Cleiton. Bom dia, igreja, povo de Deus. Bom dia. Bom dia, mais um ano, mais um dia, mais um estudo bíblico, né? Mais uma oportunidade de se encontrar com o nosso Deus. Bendito seja Ele por esse privilégio que temos em ter a palavra de Deus. Amém. Mesmo? Amém. Nesse Vamos momento, orar? vamos... O senhor ora para nós, irmão Luan? Com certeza. Senhor Deus, que habita nos altos céus, louvado, exaltado, engrandecido seja o teu santo nome. Amém. Te agradecemos porque o Senhor nos proporcionou mais um ano de vida, Pai. Aqui estamos novamente, começando o ano bíblico, e eu peço ao Senhor que neste momento, Senhor, esteja com cada família, cada pessoa que esteja acompanhando o ano bíblico, que as tuas bênçãos possam alcançá-la, Pai. Que essas pessoas se dediquem ao estudo da tua santa e bendita palavra. Amém. E possam buscar o Senhor enquanto ainda é possível achar. Sabemos que o tempo está próximo, Pai. Em breve o nosso Senhor Jesus virá sobre as nuvens do céu. E aguardamos com maior desejo esse dia, ó Pai. E que venhamos estar preparados para encontrar o nosso Senhor. E assim moraremos para sempre com o Senhor nas mansões celestiais. Isso é o desejo do nosso coração, ó Pai. Esteja aqui com a escola de profeta e com aquelas pessoas que estão em casa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E o nosso dia amanheceu tão bonito hoje, né? Está um dia tão agradável essa manhã, e que o nosso coração também possa estar sentindo as mesmas coisas, né? Que esse nosso coração esteja sentindo essas bênçãos de um dia agradável. E nós vamos cantar agora o hino 226, É Manhã no Coração.
Amém. Louvado seja Deus, porque é manhã no coração, né? Bendito seja o nome dele. E nesse momento, vamos ao nosso bom hábito, que é recitar a palavra de Deus. Aquela que a gente decora durante a semana. E eu espero que o pessoal aí de casa também busque a sua versão da Bíblia, que nós utilizamos aqui, que é Almeida, Corrigida e Fiel. E o verso que estamos decorando essa semana é Efésios 5:14. No 3 nós iremos juntos. 1, 2, 3. Efésios 5:14. Por isso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Efésios 5:14. Por isso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Efésios 5:14. Por isso diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Amém. Amém. E agora nós iremos ficar então com a recapitulação do estudo. Que Deus lhe abençoe. Amém. Amém. Depois desse momento tão lindo, eu estou muito feliz por estar aqui. Um bom dia para vocês. Que bom que o Senhor nos despertou com vida mais uma vez. Já estamos na quinta-feira e até aqui nos ajudou o Senhor. Um bom dia para você aí de casa também, que já está conosco e tem nos acompanhado todos os dias. Eu vou me apresentar porque eu sou nova aqui. Me chamo Paula Tamires. Ontem tivemos um aluno aqui também, chamado Cleiton. Aquele rapaz é o meu esposo. Nós viemos de Sorriso, Mato Grosso, e estamos juntos aqui como alunos desta escola para aprender como servir melhor e fazer mais pelo Senhor. Durante a semana vocês vão conhecer também mais pessoas, mais alunos, mais jovens que decidiram que não querem mais viver para o mundo, somente para Deus. Amém? Vamos orar? Querido Pai, te agradecemos porque és bom, porque a cada dia, Senhor, quando abrimos a sua palavra, o Senhor fala a cada um de nós. Nesse momento que teu Espírito Santo esteja sondando os nossos corações e nos ensine mais uma vez. Eu oro pelos que estão em casa. Só o Senhor pode sondar, só o Senhor conhece a vida dos que estão ouvindo nesse momento. Que eles também ouçam a tua voz, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, o ano bíblico de hoje, o texto está em Salmos, no capítulo 17. Aqui é uma linda oração de Davi. Você lembra o que você orou a Deus essa manhã? Como você acordou? Foi muito apressado, não deu para orar? E você em casa, como tem sido as suas orações? Conseguiu orar hoje de manhã? Ou tem alguma coisa que tem te impedido de orar? E você tem tido vergonha de se achegar a Deus? Abra comigo em Salmos capítulo 17. Aqui nós temos a oração de Davi. E sabemos que Davi, ele foi um homem muito perseguido. Estava sempre no conflito, tinha inimigos. A vida dele incomodava muitos. E Davi, ele ora ao Senhor. E nessa oração, ele começa aqui no versículo 1 dizendo: ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Davi, ele tinha consciência do caráter dele, de quem ele era, de como ele agia diante de Deus. E olha porque ele tinha essa certeza. O versículo 3 nos responde: provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Propus que a minha boca não transgredirá. Davi, ele tinha certeza de quem ele era diante de Deus. E talvez você possa pensar: nossa, Davi está parecendo tão
como a gente comumente fala, está se achando. Mas eu gostaria que vocês olhassem pelo outro lado. Não que ele está se achando, mas que ele tem buscado andar retamente. E ele tinha consciência de como estava a sua vida diante de Deus. Você tem consciência de como está a sua vida diante de Deus? Como estão as suas orações? Tem algum pecado que tem nos impedido de orar? Porque o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus. Aqui no versículo 6, ele dá a certeza que Deus, ele tem prazer em nos ouvir. As nossas orações não são rejeitadas. O Senhor tem prazer em que abandonemos o pecado e que possamos nos prostrar diante da presença dele, professor Léo, e dizer: Senhor, eis aqui o teu servo. Senhor, neste dia eu andei em retidão. Senhor, as minhas mãos estão limpas. E aí aqui o Salmo diz: eu te invoquei, ó Deus, no versículo 6, pois me queres ouvir, inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. O Senhor tem prazer de ouvir. E aqui Davi, ele começa a pedir proteção. Neste dia também nós podemos pedir a proteção do Senhor para a nossa vida. E por último, eu queria atentar com vocês o que está aqui no versículo 15, quando diz: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Na tradução da Bíblia Viva, olha que lindo também esse verso. Eu vou ler o mesmo versículo, o 15, só que agora na tradução da Bíblia Viva. Mas, para mim, o que realmente tem valor é chegar diante de ti com a certeza de uma vida justa e correta. Assim, quando eu despertar para outra vida, ficarei feliz ao ver que me tornaste semelhante a ti mesmo. Esse verso encheu meu coração. Em Gênesis 4, vemos ali a história de Caim e de Abel. Infelizmente, Caim, ele não decidiu ser semelhante ao Senhor. Ele decidiu que faria conforme a sua vontade. E sem remissão e sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Nós não podemos nos apresentar ao Senhor como nós queremos, à semelhança dos nossos próprios pensamentos. E eu convido você, e o meu apelo nesta manhã, é que nós possamos nos achegar a Deus com mãos limpas, com consciência pura. Você também aí de casa. E que possamos, assim como Davi, nos alegrar, nos satisfazer com a certeza de que quando nós despertarmos, se chegarmos a dormir o sono da morte, quando nós despertarmos, seremos semelhantes ao Senhor, porque vivemos em conformidade com a vontade do Senhor. Mas eu quero te convidar para algo mais. Eu quero convidar vocês para juntos vivermos a semelhança do Senhor a cada dia. Você de casa, quer hoje ser mais semelhante a Jesus? Decida, pois bem-aventurado, muito feliz, é aquele que decide viver pela vontade do Senhor. Amém? Muito obrigada, Paulinha. Deus abençoe você. Bom dia para vocês. Bom dia. Louvado seja o nome de Deus, porque estamos juntos de novo e o Senhor Deus, na sua misericórdia, nos acordou nesse dia ensolarado, cheio de vidas. Nós estamos cheios de vida, né? Pela graça e poder do Senhor. Vamos então trabalhar com Gênesis capítulo... Vamos lá? Corre para Gênesis. Olha, interessante que o Senhor Deus nos fez ler no início deste ano bíblico, este início de Salmos. São cânticos. E eu quero dar uma pincelada no Salmo 15, que para mim é o Salmo dos 144 mil.
Há uma pergunta e uma resposta. Ali é uma pergunta: quem habitará no santo monte do Senhor? Quem é que vai para o céu? E ali vem as características dessas pessoas. E que pela graça e poder de Deus nós possamos orar no dia de hoje dizendo: Senhor, me faça ter essas características. Quais são elas? Ali eu pergunto: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí a resposta do verso 2 em diante: aquele que anda em sinceridade e pratica o quê? A justiça. E fala verazmente segundo o seu coração. Verso 3. Aquele que não difama com sua língua. Olha o cuidado que temos que ter de não falar das pessoas. Aquele que não difama. Quem fala mal dos outros não vai para o céu. Já sabe disso. Hoje pela manhã eu estava ouvindo uma pessoa e estava pensando sobre isso. Falei, que coisa séria, que coisa séria. Saber que alguém falou mal do outro, judiou, levantou uma calúnia. Verso 3 diz que aquele que difama com a sua língua, olha bem, o que não difama com a sua língua é que vai para o céu. E nem faz mal ao seu próximo. E nem aceita contra ele nenhuma afronta. Não adianta só falar, é não aceitar que falem mal de outra pessoa. Sabe essas pessoas que amam essa conversa na internet? Alguém que se levanta falando mal de uma pessoa, ainda que a pessoa esteja errada. Falar dos outros, mesmo que a pessoa esteja errada, é pecado. O Senhor Deus diz que não vai para o céu, não é só quem fala mal. Quem também aceita que falem mal do seu irmão para si. Sabe aquela pessoa que ama ficar ouvindo conversa? Essa pessoa também é cúmplice, é dona também deste pecado que o outro cometeu. Leia o verso 3 para entender melhor. Aquele que não difama com sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Olha que coisa séria. Entendeu a seriedade disso? Agora vem um outro detalhe, o verso 4 diz, gente, o verso 4 é mais sério ainda. Aquele a cujos olhos o reprobou é desprezado. Como assim? Quem está errado? Reprobou é a pessoa que está errada. A pessoa errada, ela tem que ouvir que ela está errada. Você entendeu isso? Mas quem tem que ouvir é ela, não os outros a respeito dela. Você entendeu a seriedade disso? Às vezes nós queremos chamar o pecado pelo nome, como a gente fala. Vamos lá, porque a gente tem que chamar o pecado pelo nome. Só que o primeiro pecado que você tem que chamar pelo nome é o seu. Você primeiro tem que chamar o seu pecado pelo nome. Isso é muito sério. Chama o seu primeiro. Quando você tiver condição, tiver jejuado pela pessoa, trabalhado pela pessoa, clamado pela pessoa, lutado e amado a pessoa, aí você pode falar com ela. Senão, você tem um problema. Mas a gente pensa assim, não, peraí, essa pessoa merece repreensão, mas porque eu sou amiga dela, eu não vou falar nada. Isso é muito sério. Aqui diz que aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano, não muda. Falou, cumpre. Isso é coisa muito séria. É tão terrível quando você, digamos que no decorrer da vida, manteve um posicionamento, disse alguma coisa, mas depois as circunstâncias foram ruins e aí você muda de ideia. Não é assim que o Senhor Deus pede que seus filhos sejam. Você falou, mantenha a sua palavra. Isso é muito sério. Mesmo com dano seu, com prejuízo seu. Por isso que tantos casamentos, meus irmãos, têm terminado. Se casa quando a pessoa é cheia de vida, cheia de alegria, mas com o passar do tempo, coisas podem acontecer. Alguém adoece e na doença é mais difícil estar com a pessoa. Mas se você falou a sua palavra, mantenha a palavra. Minha mãe tinha um provérbio que dizia assim, quem comeu a carne, roa os ossos. É muito sério, permaneça até o final de sua vida. Isso é muito sério, mas as pessoas mudam de ideia, de acordo com as circunstâncias. Avante. Ali ainda diz o verso 5, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Por que é tão importante falar do verso 15? E por que se chamou a atenção do Salmo 15, nessa hora em que temos que estudar o capítulo 4? Irmãos, como é sério manter a palavra. Como é sério saber enfrentar problemas. Nosso problema não é ter problemas, é não saber enfrentar problemas. Temos ali os 2 primeiros filhos de Adão, um nasceu primeiro que o outro. E quem nasceu primeiro foi? Caim. Agora preste atenção na situação. O Senhor Deus havia dado todas as instruções completas e reais, totais, de como deveria ser a aproximação dos servos de Deus com Deus. Qualquer ser humano após o pecado se ligaria de volta a Deus através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era prefigurado pelo cordeirinho que era morto.
Mas Abel guardava algumas coisas no coração. Deixa eu comentar uma coisa. Quando uma pessoa se revolta contra as regras que Deus estabeleceu, é porque algo no coração dela não está bem. Eu, quando recebo alguma pessoa para ajudar na área emocional, eu percebo que tem um problema, mas eu sei que por trás daquele problema, que aquele problema é só uma pontinha do iceberg, existe uma série de outros problemas. É preciso descobrir estes outros problemas para conseguir resolver a dificuldade que a pessoa apresenta. O problema de Caim era, ele estava chateado com Deus. E quando você está chateado com Deus, você fica chateado com as pessoas. Uma pessoa muito desconfiada, uma pessoa que fica tentando resolver as situações segundo o seu modelo, tem alguma coisa, alguma frustração na vida, da qual ela precisa resolver antes de conseguir resolver este problema que está à tona, que está ali na nata da vida dela. Lá está Caim e Abel. O Senhor Deus havia instituído a morte dos cordeiros como maneira de se aproximar. Caim disse, eu não vou fazer desse jeito, vou fazer de outra maneira. E eu queria que ao você abrir a sua Bíblia, percebesse a seriedade do que acontece aqui. Diz que Adão conheceu sua esposa e ela teve um filhinho. Ela pensava que aquele primeiro filhinho já era Jesus que tinha vindo, mas o primeiro filhinho dela foi o primeiro assassino da terra, infelizmente. Ele ficou tão chateado porque o mundo recebeu uma maldição, não porque Deus deu, mas porque Adão procurou, sim ou não? E Deus, como é justo, você procura alguma coisa, Deus deixa a coisa passar. Infelizmente, as consequências vêm. É assim que acontece. O Senhor Deus pode trazer uma bênção sobre você, como os cobriu, e ainda cuidou. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da sua esposa. Eu vou cuidar da humanidade. No entanto, vocês passarão pelo quinhão de pelo menos a primeira morte. Vocês passarão por dificuldades, porque quem vai mandar nesse mundo é o inimigo. Ele vai fazer nascer espinhos e abrolhos. Ele vai fazer nascer dificuldades. O diabo faz isso. Quando o diabo vem, ele vem somente para... Eu quero que vocês falem alto. Matar. Mas quando o Senhor Deus vem, ele vem para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha a diferença entre um e outro. Mas se permitirmos que o inimigo venha, nossa vida será, ele vem para matar, roubar e destruir. Não vai ter outro fim a não ser esses três. E o que ele fez com a natureza? Você vai saber quando entrarmos na época, estudarmos a época do dilúvio, vai entender por que tem espinhos e abrolhos. Você vai entender por que é que tem ervas daninhas, por que é que tem tanta miséria, por que é que temos tanto problema. Nenhuma destas coisas foram criadas por Deus. E Caim ficou muito chateado, porque às vezes a gente pensa, é Deus que quis. Não, Deus não quer essas coisas. Não, foi Deus. Não foi Deus que quis. E então, na hora que foram trazer o sacrifício, né, no primeiro sacrifício, aconteceu uma coisa tremenda. Por favor, vejam em Gênesis 4. Olha só, verso 3. E aconteceu... Ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e de sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Deixa eu comentar uma coisa tremenda aqui. São 3 itens que você precisa observar. Primeiro, Caim não seguiu as regras e esperava receber o benefício mesmo sem ter seguido as regras. Caim queria o bônus, não queria o ônus. Ele queria a graça e a bênção de Deus, queria que Deus o abençoasse e o aceitasse, mesmo sem fazer o que Deus pedia. Isso nunca vai existir. Eu quero dizer para você que está em casa, para meus irmãos que estão aqui, que não existe como Deus abençoar o que Ele amaldiçoou. Nunca Ele fará isso. O Senhor Deus não se vende, não se compra Deus. Deus não se molda, Deus não é empregado humano. O Senhor Deus jamais fará algo assim. Então Deus pediu o cordeiro, Ele veio com o melhor que Ele tinha, que era frutas. Presta atenção. O melhor que você tem, se não for o que Deus pediu, não será aceito. Não adianta a gente dizer assim, olhe bem o que eu vou te falar, mas isso aqui é o que eu tenho, isso aqui é o que eu quero dar e é o que eu posso dar. O Senhor Deus te deu indicação e era algo que poderia. Como que Caim poderia ter conseguido um cordeiro? Ele era lavrador, o outro era, um era lavrador da terra e o outro cuidava de ovelhas. Me responda, como ele faria? Poderia muito bem pedir a seu irmão, teria algum problema de dar para ele isso? E por que ele não pedia?
Porque era maior, pensava que era mais. Eu sou mais velho. E etc. E Abel tentou ajudar ele, não tentou? Só que um detalhe interessante aqui. Quando ele se irou com seu irmão, aconteceu o que com seu semblante? Quero comentar uma coisa com você. O que aconteceu com seu semblante? Descaiu-lhe o semblante. Quero contar para vocês que o rosto é um dos maiores definidores da alma. Você olha para o rosto de alguém, não adianta dizer assim, eu estou muito feliz, estou muito contente. Tá tudo bem comigo, ai, estou ótimo. Adianta? Responde para mim. De jeito nenhum. Nós demonstramos com clareza o que sentimos pelos olhos e pelo rosto. E você tem que começar a treinar isso. Nós vivemos em coletividade. Não adianta uma pessoa que está sempre emburrada, que terrível, né? Você pode ter seus problemas, mas as pessoas não precisam passar por estas coisas. E Caim rapidamente descaiu o semblante. E o Senhor Deus falou com ele, sim ou não? Olha o interesse de Deus. Preciso comentar uma coisa com você, que ontem ficou faltando. Aliás, falta sempre muita coisa, né? A gente fala, fica faltando um pedaço. Adão e Eva pecaram, foi ou não foi? E se esconderam, não foi assim? Tamparam seu corpo, tentaram... Foi isso ou não foi? Agora te assuste. Jesus vem na viração do dia e pergunta... Adão, onde estás? Posso dizer uma coisa a você? Sabe por que Jesus veio atrás de Adão? Porque se esperasse que Adão fosse atrás de Deus, ele nunca iria. Não pense que Adão iria atrás de Deus. Ele não iria, ele estava fugindo de Deus. É assim que fazemos. Você sabe por que é que você está aqui hoje de manhã? Sabe por que é que você está buscando esse estudo? Por que está aqui com a gente? Abra bem seu ouvido. Você está aqui porque o Espírito de Deus lhe chamou. Você não está aqui porque você é bom, porque você é educado, porque você tem vontade. Você está aqui porque o Espírito de Deus atuou em você. Aleluia! O Espírito Santo atuando em nós, e então ele nos chama para perto de Deus. É o Espírito Santo que nos faz arrepender, é o Espírito Santo que nos dá entendimento, é o Espírito Santo que faz a gente ter vontade de buscar Deus. É ele que fala, vai, venha, estude. Você tem que pedir o batismo do Espírito Santo todo dia. E quando Deus vai lá e chama Caim, conversa com ele, que de novo aqui está o Senhor atrás da gente. Toda vez é o Senhor que vem atrás, quero que você saiba disso. O Senhor vai atrás. Meu filho não faz assim. Meu filhinho toma essa posição. Meu filho é Deus que faz. Olha Deus chamando Caim. Caim estava errado ou não estava? Estava com uma raiva danada do seu irmão, inveja. Era ou não era? Às vezes alguém fica contra o outro. Não é porque o outro fez alguma coisa errada. É por quê? E aqui no nosso estudo de hoje, no Patriarcas e Profetas, diz que no final nós veremos que o mundo é dividido em dois grupos, em Caim e Abel. Aqueles que querem servir a Deus do jeito certo e outros que querem servir do seu jeito. Não é assim? Isso é terrível. Nós temos que começar a pensar sobre isso. Quer servir e dizer assim, Deus vai ter que me aceitar. O Senhor Deus me aceita de qualquer forma. E ainda fica bravo com aqueles que estão fazendo certo. É assim ou não? Então dá uma olhadinha aqui o que aconteceu. Veja Gênesis 4, olha bem, verso 6. Depois que descaiu o semblante. E o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Eu queria que você guardasse esta frase para você entender outro detalhe daqui para frente. O rosto é o espelho, os olhos são espelhos da alma, tá certo? Eles demonstram o que sentimos. E daqui uns dias vocês vão entender. Ó, vamos lá. Se bem fizeres, o que Caim disse quando o Senhor está falando com ele aqui? Veja, o verso 6 e 7, respondam para mim. Caim respondeu alguma coisa para Deus ou só ouviu quietinho? Vamos? Eu quero que vocês me digam. Caim respondeu alguma coisa no verso 6 e 7? Não, calado. Na hora que Deus perguntou, ele abaixou a cabeça. Ó. E o Senhor disse a Caim, por que te irastes? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta e para ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. Olha que orientação fantástica que Deus deu. Qual foi a orientação que Deus deu? Filho, se você não fizer o certo, se você fizer o errado, ninguém vai te aceitar, meu filho. Se você continuar oferecendo a Deus o que Deus não quer, que Deus chamou de errado. Chamou ou não chamou? A oferta de Caim, ele disse que estava errada.
Mas se você fizer o certo, vai ser aceito. Olha, o pecado jaz à tua... Que porta é essa? Irmãos, vocês têm que começar a entender isso. Aonde o pecado jaz? Onde que ele para? Onde ele fica esperando? Quem que abre a porta? Eu. Quero que você saiba disso, o Senhor diz, mas você deve dominar sobre isso. Sim ou não? Sim. Olha que orientação que Deus deu sobre o pecado. Vocês têm que guardar que descaiu o semblante, que na porta do coração fica alguma coisa. Olha que coisa interessante. Quem também fica na porta do coração? Eis que estou à porta aí? Só para você ver como é sério isso. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E quem é que fica também? Não existe como obrigar você a pecar. Quem abre a porta é você. O pecado jaz à tua porta, mas você deve dominar, ele disse. E aí o que acontece? E falou Caim ao seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, seu irmão? Olha a resposta dele. Agora ele ficou atrevido. Quando ele vai, peca e mata seu irmão, ele ficou atrevido. Primeira vez ele não responde nada, mas na segunda vez, olha o verso 9. E ele disse, não sei, acaso eu sou babá do meu irmão? Acaso sou eu tutor? Vocês responderiam assim para Deus? Vocês estão vendo como a pessoa fica atrevida quando ela está cheia de pecado? O atrevimento é um negócio muito sério. Quando alguém está atrevido, você pode... Lembra que eu te falei da ponta do iceberg? O atrevimento é a ponta do iceberg. Olha como ele falou com Deus. O que tinha por baixo disso tudo? Já tinha assassinado alguém, sim ou não? Muito ódio. Quando alguém fizer isso com você, fica muito atrevido, você pode crer, esse não é o problema principal. Ali nós temos uma outra dificuldade, imensa, maior que esta. Maior que ser atrevido com Deus era ter feito o quê? Primeiro assassino do mundo. Ele tinha tanto ódio e inveja do seu irmão que o matou. Olha como é sério trabalhar por isso. E o Senhor Deus disse o quê? Verso 10. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. E agora, maldito és tu, desde a terra que recebeu, que abriu a boca para receber o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais força. Olha, vem cá, ele estava chateado, porque o mundo já não era mais tão brilhante, que os pais tinham saído de dentro, olha que sério, de dentro do jardim do Éden, e que agora tinha espinhos e abrolhos na terra. Agora ficou pior ainda, o conserto que Caim tentou fazer, piorou ou não piorou? Gente, dar ouvidos para Satanás nunca vai abençoá-lo, vai amaldiçoá-lo. O Senhor Deus diz agora a terra vai ficar mais difícil para você trabalhar ainda, porque cada pecado aumenta a miséria da terra. Eu vou repetir o que eu estou dizendo. Cada pecado feito pelos seres humanos aumenta a miséria da terra, ainda que haja perdão. Por isso o Senhor Deus vai ter que fazer novas todas as coisas. O Senhor terá que destruir Satanás, o Senhor terá que destruir o pecado que está em nós, e o Senhor Deus terá que modificar todinha a natureza. O Senhor terá que mudar tudo. Agora, nesses últimos minutos que nós temos, eu preciso comentar uma coisa com você. Quanto ao que respeita ao nascimento e à instrução religiosa, esses dois irmãos eram iguais. Ambos eram pecadores e ambos reconheciam o direito de Deus à reverência e adoração. Segundo a aparência exterior, sua religião era a mesma até certo ponto, mas além disto, a diferença entre os dois era grande. Presta atenção. Caim obedeceu tendo levado uma oferta. Caim obedeceu dizendo que precisava aproximar-se de Deus. Caim entendia que precisava de perdão, mas ele errou no jeito de oferecer a oferta. Você que está em casa, que diz assim, Deus aceita qualquer dia, desde que você tire um momento para ele. Mentira, isso é a oferta de Caim. Desculpa ser tão honesta com você. O Senhor Deus não se importa com tantos detalhes. Ele se importa com o que ele disse. É assim que é. Isso é muito sério. Toda a questão de Caim se consistia no seguinte, presta atenção. Caim tivera como Abel a oportunidade de saber e aceitar estas verdades. Não foi vítima de um intuito arbitrário. Um irmão não fora eleito para ser aceito por Deus e outro para ser rejeitado. Abel escolheu fé e obediência. Caim escolheu incredulidade e rebeldia. Nisto consistia toda a questão. Caim e Abel representam duas classes que existirão no mundo até o final dos tempos. E isso é muito sério. O que é a religião falsa?
A religião falsa é tentar, e eu preciso que você entenda bem isso. Olhe bem, tem religião verdadeira, religião falsa. Existe Caim e existe Abel. Existe ovelhas e existe bodes. Existe o bem e existe o mal. Existe anjos bons. Sempre existe. Não pensa que existe 40 mil religiões, existe 10, 20 lados, só existe 2 lados. O certo e errado e ponto final. E todos os seres humanos estão inseridos nisso. Ou estamos certos ou estamos errados. Ou estamos fazendo o que Deus pede ou não estamos fazendo o que Deus pede. Ainda que existam tantas religiões, a verdade é que as religiões estão inseridas nisso. Ou a religião está certa ou está errada. Não tem isso. É um pouco certo, um pouco errado. Todas as religiões são erradas. Mentira. Não é assim. Existe uma religião certa. E por que eu estou falando que é uma? Porque a igreja é representação... Olha que coisa séria. A igreja é representação uma esposa. O Senhor Deus não se casa com um monte, o Senhor Deus se casa com uma só. Presta atenção. Ele diz, uma só é a minha eleita. Uma só. Isso é muito sério. Agora, eu preciso comentar uma coisa com você. Você precisa observar e entender isso. Nossa maneira de adorar a Deus está do jeito que Deus pediu e o nosso guia é a Bíblia. Está do jeito que o Senhor Deus instruiu, porque ainda que seja o melhor que você tenha, se não foi o que Deus pediu, Ele não vai aceitar, tanto quanto Ele fez assim com Caim. Outro detalhe interessante, o que é religião falsa? Você já viu aqueles filmes onde aparecem aqueles aborígenes levando uma oferta para o Deus deles, que é uma pessoa viva? Você já viu isso? Quem já viu esse tipo de coisa? E então eles levam para acalmar o Deus. E esses aborígenes, às vezes, pareciam um trovão, uma coisa, eles achavam, eu vou acalmar Deus, porque Deus está bravo. Já viram isso ou não viram? Tá bom, todo mundo no planeta Terra já viu isso. Olha que coisa interessante. Na religião falsa, o homem oferece alguma coisa, até a morte de alguém, para acalmar o Deus. Essa é a religião falsa. Na religião verdadeira, Deus vem acalmar o homem. Quem foi que veio acalmar Adão quando ele pecou? Olha que coisa bonita. Deus vem acalmar o homem. É Deus que vem dizendo, peraí que eu tenho solução para você. Eu vou resolver seu caso. Vem cá que eu quero fazer por você o que você não consegue mais. Eu vou trabalhar por você porque você não tem mais condição de fazer isso. Você entendeu isso? Por isso que quando a gente tenta oferecer para Deus nossos méritos, nossa capacidade, nosso trabalho, a nossa obediência errada, Deus diz assim, não tem como, filho. Deixa eu te dar algo que você pode. Você se apodera de Jesus e diz, Senhor, me torna parecido com o Senhor. Faça em mim isso daí. Me ajude a obedecer a Ti. Me ensina, dá-me o Teu poder, não o meu. Agora veja um outro detalhe interessante. Por que a Caim se irou contra seu irmão? Porque Caim, ele percebia que Abel era uma demonstração do que ele poderia ser e não queria. Abel era uma constante testemunha de que Caim estava errado. Por isso Caim ficava com raiva dele. Entenderam? Outro detalhe. Caim tentou arrastar Abel contra Deus? Sim ou não? Sim. Eu fiquei pasma, porque eu já li isso aqui tantas vezes e não tinha percebido isso. Caim tentou arrastar Abel contra Deus. Irmãos, que coisa tremenda. Falou, fique com raiva dele também. Lembra disso? E Abel disse claramente, não posso fazer isso. O que aconteceu com Caim matando Abel e perseguindo acontecerá conosco? A mesma situação. E eu fico pensando que tudo que Abel fazia acendia mais a ira de Caim. Sim ou não? Cada vez mais. E eu preciso dizer a você que este será o quinhão de todos aqueles que permanecerem fiéis. Tá? Um detalhe aqui. Todo mártir que morre por Jesus morre como vencedor. Quero que você saiba disso. E foi o que aconteceu com Abel, tá? Quando quer que pela fé no Cordeiro de Deus uma alma renuncie o serviço do pecado, acende-se a ira de Satanás. A vida santa de Abel testifica contra a pretensão de Satanás de que é impossível ao homem guardar a lei de Deus. Quando Caim, movido pelo espírito do maligno, viu que não podia dominar Abel, irou-se de tal maneira que tentou destruir e destruiu a sua vida. Quero dizer para você que está em casa que pela graça e poder de Jesus, pelo poder que está na mão do Senhor, todos quanto quiserem tomar na sua mão, na sua vida,
a vitória, terão que depender do Senhor do jeito dele, da forma dele. E que pela graça e poder de Deus nós recebamos do Senhor aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele empenhou sua palavra e sua própria vida dizendo que daria força e poder para vencer as misérias e os pecados nos quais nós nos envolvemos. Todos os dias agora eu vou terminar este programa dizendo para você o que está em Números capítulo 6. Abra sua Bíblia em Números capítulo 6. Isso é para você. Queria que pela graça e poder de Deus você recebesse isso na sua casa, pedindo a Deus todos os dias para colocar a sua casa em ordem, para que todas as coisas que fôssemos lendo na palavra, você orasse a Deus pedindo forças para mudar na sua casa. É preciso que em nosso lar haja mudança. É preciso que em nosso lar, de acordo com o que lemos na palavra, comece a haver mudanças, meus irmãos. Sem isso não vamos conseguir chegar perto de Deus. Nossa oferta não pode ser a oferta de Caim, tem que ser a oferta de Abel. Quando Deus nos mostra a maneira como deve ser, lembre-se, é o cordeiro, não é outra coisa. É o jeito de Deus, não é o nosso jeito. Então devemos moldar nossa vida segundo esse modelo. Então podemos reclamar a Deus o que eu vou dizer agora. Não se reclama de Deus bênçãos dentro do pecado. Não se reclama de Deus bênçãos dentro da transgressão. Não adianta estar em adultério e pedir a Deus, Senhor, abençoe o meu adultério, abençoe esse casamento, essa vida errada. Não adianta. Não adianta dizer assim, Senhor, eu estou mentindo sobre essa situação, mas eu quero que o Senhor me abençoe. Que isso? Deus não vai fazer isso. De Deus não se zomba. Então, pela graça e poder de Deus, você quer moldar sua vida segundo a palavra do Senhor? Então podemos receber de Deus o que o Senhor Deus está dizendo aqui, a partir do verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bendito seja o nome do Senhor. Nos encontraremos amanhã, se Deus quiser. Agora nós vamos orar. Vamos orar juntos? Pela graça e poder de Deus, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, queremos te pedir a tua bênção sobre este dia, a tua força para a nossa história. Queremos oferecer a ti uma oferta de Abel, não de Caim. Ensina-nos a viver de acordo com o teu modelo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, tenha um bom dia.